ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de alcoolismo, especialmente no público jovem. Será que os jovens estão bebendo demais? Qual o consumo considerado aceitável de álcool? Ainda existe o tão falado beber socialmente? Quando podemos considerar que uma pessoa é alcoólatra? E mais, vamos falar das sérias consequências do alcoolismo para a saúde. Nós convidamos a farmacologista Bem-vinda dos Santos e o psiquiatra Maurício Rosa para esclarecerem essas e muitas outras questões sobre este problema sério de saúde pública. Acompanhe tudo a partir de agora. Um programa da Universidade Federal de Uberlândia tem ajudado pessoas a tratarem alguma dependência química. A principal demanda está relacionada ao abuso de álcool. O consumo de álcool entre os brasileiros aumentou 43,5% em 10 anos. É o que diz a Organização Mundial de Saúde. Se em 2006 cada pessoa bebia em média 6,2 litros de álcool por ano, em 2016, a taxa foi para 8,9 litros. Essa realidade exige atenção, já que o excesso pode abrir caminho para o alcoolismo. Na Universidade Federal de Uberlândia, o programa Oficina da Vida auxilia pessoas que já não fazem uso regulado da bebida alcoólica e se enquadram como dependentes químicos. De acordo com a psicóloga do setor, a equipe é multiprofissional e presta atendimento aos servidores da UFO, seus dependentes e também aos estudantes da universidade. A maioria dos nossos pacientes tem o álcool associado a outras drogas. Temos aqueles que são só alcoolistas, que só usam álcool. A maioria sim, a maioria dos nossos pacientes hoje são usuários de álcool, dependentes do álcool. Tem o caso de álcool associado também a outras drogas. A psicóloga enfatiza que a estratégia de redução de danos é fundamental no tratamento do paciente com mais dificuldade de manter a abstinência. Nós temos um grupo para aqueles pacientes que não conseguem parar todas as drogas ou querem, no caso do álcool, diminuir a quantidade, um grupo para redução de danos para oferecer a ele esses cuidados, além só da questão de parar ou não parar de usar drogas, mas cuidar dele de uma maneira mais global. Muita gente inicia o consumo de bebida alcoólica jovem demais. Entre os universitários, não é difícil encontrar quem começou a usar álcool antes ou após entrar na universidade. Bebo só em atividades recreativas mesmo, festa, em atividades de lazer, mais final de semana e na presença de amigos. Mais em festa, sabe? Assim, com a família eu não consumo muito, é mais quando eu saio, tipo, com amigos, mais socialmente. Não bebo muito, às vezes sim, às vezes não, mas domingo a gente já fica mais tranquilo, né? Que vai começar a semana. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015 mostra que 55,5% dos estudantes entre 13 e 15 anos já consumiram bebida alcoólica. As meninas bebem mais em relação aos meninos. Elas somam 25,1%, enquanto eles, 22,5%. Entre os entrevistados, 21,4% relataram já ter sofrido algum episódio de embriaguez na vida. Maria de Lourdes conta que são poucos os estudantes que buscam ajuda na oficina, fato relacionado à dificuldade de reconhecer o possível uso abusivo. O jovem, ele nega que o consumo dele já se tornou um problema. Atendemos consumo abusivo e dependência, mas existe, né, uma negação em achar que tem um problema. A maioria dos jovens acha que consomem socialmente. O padrão de consumo é social e muitas vezes já causando prejuízos, mas existe essa negação.
O trabalho com um dependente químico é contínuo e, mesmo após a alta, é necessário estar sempre atento à situação do paciente. Temos aí o grupo de manutenção, que é mesmo depois que a pessoa já teve alta por abstinência, a gente tem contato, ela retorna periodicamente ao ambulatório para a gente estar podendo ainda ver as necessidades dela para poder continuar cuidando. Muito bom, para a gente fazer um debate sobre este assunto, alcoolismo, que é um assunto seríssimo, né? Estão comigo aqui na bancada a farmacologista Bem-vinda dos Santos e o psiquiatra Maurício Rosa. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Maurício. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui. Bem-vinda, começando com você. Alcoolismo e beber socialmente. Esse beber socialmente cheira assim ao eufemismo de vamos beber mesmo. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que beber, né, faz parte da sociedade há muito tempo, não é de agora. Beber para relaxar, beber para socializar, mas o problema é quanto que eu bebo, né? Qual é a quantidade necessária para eu fazer? Né? A medida que a gente tem, a quantidade de vezes que você bebe durante a semana. Você não pode dizer que eu vou beber socialmente todos os dias, né? E nem vou tomar meia dúzia de cerveja todos os dias. Então, existe essa falácia, eu acho que eu vou beber socialmente e vou beber sexta, sábado e domingo sem parar, não é? Isso não é ser social, isso já é um problema mais sério. A pessoa que toma 1 ou 2 doses de uísque toda noite, chega do trabalho, toma 1 ou 2, 3 doses de uísque, é alcoólatra? Não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que a gente tem, o beber moderado ou social, tem uma diferença entre homens e mulheres, né? Então, para homem, a Organização Mundial de Saúde diz que 2 doses diárias, que completam 14 doses por semana, você é um bebedor social. Para a mulher, apenas 1 dose, porque as mulheres têm diferenças na ingestão e na absorção dessas drogas. Ela aguenta menos. Muito menos, porque na realidade a gente absorve mais álcool mais facilmente do que o homem. O homem já metaboliza o álcool no estômago, não é? Então isso seria uma dose que a Organização Mundial de Saúde precavê de que você não vai ser dependente, você não é dependente químico ainda. Mas depois você vai poder, se você... Está no caminho. Está no caminho. Maurício, o que leva os jovens a beberem tão cedo? É a facilidade na aquisição da bebida aqui no Brasil? Falando especificamente dessa população, nós estamos pensando em indivíduos em desenvolvimento, que está formando personalidade, que está formando... que está se aproximando dos seus pares, que o vão acompanhar pela vida inteira. E normalmente isso acontece num primeiro momento pela curiosidade, né, pelo contato com a substância que no Brasil tem um uso muito difundido, uma facilidade muito grande do jovem de adquirir essa bebida sem apresentar documento, né, sem provar que ele é maior de idade, e principalmente para ser aceito dentro de um grupo social dos jovens, pré-adolescentes e adolescentes com os quais ele convive. Tem um pouco de machismo aí. Mostrar que eu sou macho, que eu bebo, que eu aguento. Eu não diria isso, porque a gente observa hoje que a proporção homem e mulher dentro do consumo está muito grande. Eu acho que é realmente uma autoafirmação, essa transição, né? Não sou mais criança, mas mesmo não sou adulto, né? Esse período da pré-adolescência, do descobrir-se, acaba passando pelo consumo de bebida, ou para encorajar para determinada atitude, ou para poder ser melhor aceito em algum grupo. Principalmente, nós discutimos outro dia aqui nessa bancada a questão da depressão entre os estudantes aqui da UFO, em todos os campi. E ficou demonstrado na conversa que nós tivemos aqui com 2 profissionais que esse problema da depressão leva muito ao consumo exagerado de álcool e outras drogas. É por aí também. Sim. Algumas vezes consequência, outras vezes causa. Às vezes o processo depressivo inicia-se devido ao consumo excessivo da bebida, e às vezes a bebida é uma fuga que o pré-adolescente, o adolescente procura para se sentir melhor dentro
dessa doença. Sim. Então, por vezes é difícil procurar um psiquiatra, um acompanhamento especializado e admitir que tem um problema, e às vezes recorre-se à bebida como uma maneira de tratamento para esse transtorno. A gente sabe que os campi da universidade são um recorte da comunidade em geral. Né? Como é que você vê, nesse recorte local nosso aqui, o consumo de álcool pelos estudantes? Muito triste, porque você, como ele está dizendo, o jovem hoje entra na universidade com 17 anos, 18 anos. Lembrando que a adolescência vai até os 19, né? O término do seu cérebro está prontinho, né? Vai lá pelos 20 anos de idade. Então nós temos crianças ainda em desenvolvimento, adolescentes em desenvolvimento, o cérebro ainda em desenvolvimento, e você vê que os meninos estão fazendo alto uso, abuso de substância alcoólica. Então isso, o que você observa é que toda festa, né, tem que ter muito álcool, porque senão é festa. Toda reunião tem que ter muito álcool, porque senão não vale a pena ir. E você tem aí um grupo muito grande de jovens, adolescentes, que estão em desenvolvimento cerebral ainda, né, fazendo uso dessa substância. Aí você vai ver que o menino ele tem problemas de cognição, porque essa substância vai afetar a cognição. Ele é neurotóxico, né? Então você vai ter um problema de comportamento em forma geral. Você vai ter aí problemas que o indivíduo bebe mais, fica mais violento, ou vai dirigir, outras coisas decorrentes desse abuso de substância, acidentes, não é? Então, eu acho que a gente tem que realmente fazer um trabalho dentro da Universidade Federal de Uberlândia para explicar para esses alunos. É um trabalho difícil, porque dizer para o aluno, olha, você está se prejudicando, às vezes você fala isso e o menino, e às vezes os pais vão dizer, não, mas ele bebe desde os 14. Às vezes até por própria influência familiar, né? Eu me lembro de uma menininha que ficava feliz da vida quando jorrava a espuma da cerveja, e ela corria lá para tomar cerveja. Ai, que delícia, e todo mundo achava bonito. Então, né, você está dando álcool para uma criança. E aí acostuma, porque dentro do ambiente familiar isso já acontece. É aceitável, não é como droga. Maurício, o alcoólatra, ele percebe que está alcoolizado ou ele fica fora de si, provocando cenas de violência, de ridículo? Normalmente, o indivíduo que está adoecido, né, o etilista, né, o alcoolista, ele perde um pouco do controle desse limite, do quanto isso está influenciando no dia a dia dele, o quanto isso impacta na produção laboral, o quanto isso impacta nas relações sociais, sejam profissionais ou pessoais, e quase sempre é preciso do auxílio de alguém que está vendo de fora, observar que isso está excessivo, que isso já está configurando uma doença que precisa ser abordada. Bom, a gente volta já com o nosso bate-papo. Confira agora como fica o tempo amanhã. O sábado em Uberlândia pode apresentar algumas nuvens no céu, mas sem possibilidade de chuva, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Ituiutaba não deve chover e o calor permanece. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Monte Carmelo, o céu pode ficar nublado em alguns momentos, mas o sol predomina. Tempo firme, mínima de 18 graus e máxima de 27. Em Patos de Minas também não deve chover. As temperaturas variam entre 18 graus e 26. O dia em Patrocínio pode apresentar temperaturas mais amenas sem possibilidade de chuva, mínima de 16 e máxima de 26 graus. No próximo bloco, seguimos com a nossa conversa e tem agenda cultural. Fique com a gente. O Hospital do Câncer está completando 18 anos. E para comemorar, lançamos a coleção Compartilhe Vida.
Ai, são camisetas lindas e que combinam com qualquer look. E bonés para você que, assim como eu, gosta de praticar esportes. Suas anotações num caderninho lindo e super charmoso. E canecas para tomar aquele cafezinho logo cedo. Não é mesmo, Mônica? Gustavo, mas o café nessa canequinha fica muito mais saboroso. Adquira os seus produtos e ajude o Hospital do Câncer. Compartilhe vida você também. Ajude o Hospital do Câncer em Uberlândia. Ei, você aí que gosta de música, você conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra Rádio Universitária 107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. Estamos de volta. Nesta edição, a pauta é alcoolismo e, como já falamos, atinge milhões de pessoas no mundo. Bem-vinda. São assuntos correlatos. A gravidez e alcoolismo na concepção e depois durante a gravidez mesmo. Uhum. Então você tem aqui como o indivíduo que usa álcool, né? Então, que a gente estava conversando. O jovem usa álcool, ele pratica o sexo sem proteção, não é? Acaba engravidando. Isso também é uma decorrência muito séria, principalmente entre os jovens, as adolescentes, não é? Que vão ficar grávidas e tem toda aquela intercorrência de uma jovem, de uma gravidez precoce. E aí tem também um outro fator, que é o uso de álcool durante a gestação, né? Então você tem lá uma criança um ser que está sendo desenvolvido, né? Dentro da barriga dessa mulher, que também está tomando álcool, né? Porque quando a mulher ingere álcool, a criança também está bebendo álcool durante toda a gestação, né? Aí você tem outras intercorrências, doenças sexualmente transmissíveis, né? Pelo próprio fato de praticar o sexo sem proteção. Aí você tem uma criança que já vai nascer com alguns problemas sérios, né, que a gente chama de síndrome fetal alcoólica, que a criança nasce com vários distúrbios de cognição, né, e até físicos, né, que é o lábio leporino, sem palato. Então, o abuso de álcool durante a gestação e antes, né, porque entre jovens que vão praticar aí sexo sem proteção é alarmante. Maurício, é uma doença, né? O alcoolismo já é considerado uma doença, né? Para se tratar, para se cuidar, a pessoa depende só dela ou de ajuda externa, de internação, de clínica, de grupos de apoio? Como é que é isso? Isso depende muito do grau de alcoolismo que a gente estiver trabalhando, né? Normalmente, são dependências que trazem muito prejuízo para o indivíduo, tanto do ponto de vista social quanto da saúde. Os agravos à saúde são diversos, o que muitas vezes impossibilita essa abordagem sem um tratamento específico. Então, a orientação é que o indivíduo que esteja enfrentando o problema, que esteja enfrentando a doença, procure um atendimento especializado para que possa receber. Hoje há um arsenal terapêutico muito grande, individualizado para cada caso, né? Ninguém vai tratar todos os etilistas da mesma maneira, nós temos que individualizar cada caso. E aí, quando a gente fala dessa população pré-adolescente e adolescente, ainda mais, porque as necessidades são muito individuais, né? O que levou o jovem, as nuances sociais são muito determinantes nesse caso, e aí cada tratamento tem que ser individualizado. Mas a ideia é que o indivíduo, quando ele perde esse controle, isso passa a ser uma doença, passa a ser uma dependência química. Pode ser genético? Há um fator genético importante. Normalmente, indivíduo que tem outros
etilistas na família, outros alcoolistas na família, ele tem um fator de receptor, um fator genético de propensão à dependência. Então é um indivíduo que já tem que ter esse contato com a bebida de uma maneira um pouco mais restrita, já pensando nas possibilidades de ter um problema de dependência. Visto que nem todo mundo que tem esse consumo, que passa a usar a substância, vai ficar dependente. A gente também tem que entender isso, né? Que tem o uso recreativo, esse uso abusivo e o fim dessa linha, que é a dependência. Então, nem todo mundo que consome a substância, que passa pela experimentação, vai se transformar num indivíduo dependente. Tem risco, né? Tem risco, né? A genética de alcoolismo, ela não é apenas um gene que vai determinar. Então, são vários genes que podem determinar o desenvolvimento do alcoolismo nesse indivíduo. Mas é bem conhecido mesmo aqueles trabalhos que são feitos com gêmeos homozigóticos, heterozigóticos, que mesmo separados, eles podem se tornar alcoólatras, mesmo sendo adotados por condições de vida diferentes. Tem sempre um risco genético, né? Os genes correm na família. A abstinência, bem-vinda, na pessoa já no alcoólatra consagrado, vamos dizer assim. Essa abstinência é cruel também, requer um tratamento muito sério. É muito cruel. Eu acho que é uma das... Tanto a DPA, eu costumo dizer que a abstinência do álcool e a abstinência da heroína são bastante próximas, né? Os sintomas que acontecem. Então, você tem lá um indivíduo que bebe 2 litros de aguardente todo dia, né? Se ele parar de tomar... No dia seguinte, quando ele acorda, ele já tem uma síndrome de abstinência, que é bem fácil, começa com os tremores, não é? Gravíssimo, né? Gravíssimo. Acho que nós temos uma ideia um pouco equivocada em relação à potência das drogas, né? Lógico que a gente a população em geral teme determinadas drogas, por exemplo, crack, drogas consideradas mais pesadas. Agora, dentro do hospital geral, na condução do paciente abstinente, o paciente mais grave é a abstinência de álcool. É o paciente que morre, que é o paciente que está normalmente imunodeprimido, comprometido. É o indivíduo que vai, não raramente, né, adquirir uma infecção hospitalar, uma pneumonia. Normalmente ele já tem uma função hepática prejudicada, é um indivíduo que está cirrótico. Cardiovascular. Sim. Então, são abstinências gravíssimas do ponto de vista clínico. Os pacientes que eu acompanhei durante o processo de formação, de residência, os que eu perdi em abstinência foram pacientes com abstinência alcoólica, que é uma abstinência gravíssima. Porque tem drogas pesadas que não causam tanta abstinência. Sim. O álcool é o pior. Tem a heroína, é pior, né? Mas... de consumo mais difundido, o álcool ele é mais severo. Além dessas que nós já falamos, bem-vinda, outras doenças associadas ao alcoolismo? Nossa, você tem uma gama muito grande de problemas que são causados pelo uso abusivo de álcool ou dependência química. Você tem... porque o álcool, ele age em todas... Ele age como se fosse... eu costumo dizer assim, olha, o álcool você usa para limpar, tirar a gordura, né? Tira bem a gordura. Células têm uma camada de gordura. Então você imagina que esse álcool está entrando e está fazendo um estrago em todas as células do seu corpo. Então você tem lá o indivíduo que ele tem uma deficiência de vitamina B1, por exemplo, ele pode ter um problema sério, não é? Você tem aí a síndrome de Korsakoff, né? Síndrome de Korsakoff, que é quase um Alzheimer. Ele vai ter um problema sério de cognição. Parkinson também. Parkinson. Você tem problemas gástricos, úlceras gástricas. Você pode ter câncer, né, de estômago, câncer de esôfago, problemas hepáticos. Não é? Embora o fígado ele possa se recompor razoavelmente bem, mas um indivíduo ele pode ser... Limite, né? Ele tem um limite. Problemas renais, problemas intestinais, problemas de musculação, circulatórios, não é? Sem contar os danos neurais, não é? Que você vai ter aí vários irreversíveis, né? Como todo vício, né, o Maurício, a pessoa acha que não, né, que aquilo não vai acontecer com ele. Né?
além de tudo isso que a Bem-vinda falou, há o custo neurológico da pessoa. Fica uma pessoa bobada, perde muito da inteligência, o caráter que vai embora também. Né? Falando especificamente do adolescente, a neurotoxicidade do álcool ela é muito maior. Então, o declínio cognitivo, o raciocínio desse adolescente tende a ficar prejudicado para o resto da vida. E nós estamos falando durante o efeito do álcool, a gente está falando de neurotoxicidade, né? E uma inibição de neurogênese também. Então, além de lesar, eu tenho inibição de surgimento de novas células, de uma recuperação que o indivíduo mais jovem tem com mais facilidade. Então, eu inibo isso também. Então, é uma lesão em duas frentes. Eu leso o tecido e impeço que ele se recupere. Então, a chance que o adolescente tem de ter um impacto na vida adulta aumenta muito. E também a chance de desenvolver uma dependência do álcool, do próprio álcool, de outras drogas. Porque é muito difícil ver um indivíduo dependente de drogas, de abuso, sem que tenha um consumo de álcool associado. É muito comum o paciente em consultório relatar isso. Olha, o meu gatilho, o meu start para o uso de drogas pesadas, seja cocaína, seja o crack, outras substâncias, é o álcool. Então, é como se o álcool diminuísse esse limiar de controle em relação ao uso de substância. Então, o indivíduo começa a usar o álcool, às vezes é uma outra situação que é muito descrita também, até entre família, ele começa a usar ali com a esposa, com os filhos presentes, de repente ele se isola para poder fazer uso dessas outras substâncias e volta para o convívio familiar já com uma atitude totalmente alterada, já é efeito de uma droga, de uma outra droga mais pesada. Então acaba também sendo um chamariz para essas outras substâncias, para essas dependências consideradas mais graves e também ilícitas, né? Quando a gente fala da bebida alcoólica e do cigarro, a gente fala para acima de 18 anos para drogas lícitas, né? Então acaba indo para esse caminho de droga ilícita que é muito menos aceito pela sociedade geral. Bem-vinda. Existe casos em que não há cura? O alcoolismo chega num grau que não tem retorno. Olha, se cura, não existe cura para o alcoolismo, né? Cura não, se existe um tratamento, mas é uma doença que você tem. Eu me expressei mal, um tratamento que o livre daquele vício. Ah, sim, você tem duas possibilidades, ou as duas têm que ser feitas juntas, né? Você tem várias drogas que pode ser utilizada. Hoje em dia a gente tem um arsenal farmacológico, mas não pode ser descartada também a terapia, né? Terapias cognitivas, o psiquiatra, a psicanálise, tem que estar junto, porque você tem que modificar o seu modo de vida. Mais do que isso, não tem jeito de falar nesse tema sem falar em prevenção. Prevenção, que é o primeiro tratamento. Mais do que em qualquer outra área da medicina, é melhor prevenir do que remediar. Do que remediar. Isso é importantíssimo, que é o primeiro tratamento, né? Muito bom. O jornal ainda não acabou. Nós temos agora o Caritel, que está aqui conosco já, que vai nos passar a agenda do final de semana. Boa noite, Caritel. Boa noite, Lei. Boa noite a todos. É importante a gente falar para aproveitar o fim de semana com moderação, né? Tem então, tudo a ver. Isso mesmo. Então vamos lá. Mais uma sexta-feira chegou e a nossa agenda cultural está aqui para deixar você atualizado. Veja o que tem na programação deste fim de semana na cidade. Começa agora a abertura da exposição Síntese Sensível. O evento é no MUNA, no Museu Universitário de Arte. Um momento bacana para apreciar a arte. Para se livrar do estresse, domingo às 11 da manhã tem meditação no Parque do Sabiá. Também no domingo, para comemorar o Dia Internacional da Dança, o Teatro Municipal abre as portas para receber 33 grupos da cidade a partir das 6 horas da tarde. E agora dicas para você que vai passar o fim de semana e o feriado em casa. Eu vou indicar um livro que se chama Guerra e Paz, escrito por Tolstói. Aqueles que forem preguiçosos para ler também tem o seriado, que é mais fácil de assistir.
E é um livro muito bom porque passa na Rússia, exatamente na época da invasão napoleônica na Rússia. Então, você tem toda aquela questão tanto da historiografia na história, quanto as próprias histórias dos personagens que te cativam de um jeito que parece que você tá vivendo aquela época, sabe? Sendo interessado em política ou não, economia ou não, é uma história que todo mundo deveria ler. Eu indico o Up Altas Aventuras. No começo do filme mostra aquela parte que eles vão crescendo, virando adulto, eles se casam, constroem a própria casa, e aí eles têm lá então um sonho de viajar para o Paraíso das Cachoeiras. E aí eles sempre tem um potinho de dinheiro lá, só que aí vai acontecendo imprevisto, eles quebram o pote para consertar o pneu do carro, e etc, etc. E eu acho que a vida é isso, tipo, você dá valor nas pequenas coisas e não traçar uma meta na sua vida. As coisas, elas vão vir de acordo com as suas ações, certo? Então, por isso que eu indico o filme. Minha indicação é a Laura Pausini. Ela é uma cantora italiana que faz muito sucesso internacionalmente. Vive em Miami atualmente, mas ela canta música em espanhol, português, e as mais famosas dela são em italiano mesmo. A categoria é romântica, e eu acho que ela faz muito sucesso para aquelas pessoas que estão gostando de alguém, ou mesmo para refletir sobre a vida mesmo. Bom, e ainda tem programação para segunda e terça-feira. É a tradicional Feirinha Solidária da UFO. A Letícia Brito conta mais. Por enquanto, aqui no estacionamento da reitoria, no Campo Santa Mônica, não está nada diferente, só tem carros por aqui. Mas na próxima semana, na segunda e na terça-feira também, vai ter a Feira Solidária. Para saber mais detalhes, eu converso com a Cristiane Betanho, coordenadora do Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários. Cristiane, o que o pessoal vai encontrar aqui na feira? Entre segunda e terça-feira vai acontecer então a Feira Regional de Economia Popular Solidária, e as pessoas que vierem vão encontrar, além de alimentos orgânicos, vão também encontrar artesanatos e produções culturais realizadas por trabalhadores. E o que é a economia solidária, que é uma base forte dessa feira? A economia popular solidária é uma proposta de organização política e econômica da sociedade que leva em consideração quem produz o valor, que é o trabalhador. Então, a ideia central é que, organizados em associações, em cooperativas, os trabalhadores produzam valor e fiquem com o resultado, essa riqueza que é gerada pelo trabalho deles. Então, a incubadora ajuda, apoia esses empreendimentos a se organizarem de forma coletiva, e eles vão, então, trazer para cá os produtos que eles próprios fabricam e eles próprios vão fazer a comercialização. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a feira é organizada pelo Fórum Regional de Economia Solidária e o CIEPS oferece o apoio para que o evento aconteça. Está todo mundo convidado, não precisa fazer parte da comunidade acadêmica da UFO, ok? Começa às 9 da manhã, na segunda e também na terça-feira. Voltamos ao estúdio. E a Agenda Cultural fica por aqui. Aproveite este fim de semana e também o feriado com muita moderação. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite, Orley. Boa noite a todos os convidados. Bom fim de semana para vocês. Muito bom, eu quero fazer um agradecimento muito especial à farmacologista, à Bem-vinda dos Santos e ao psiquiatra Maurício Rosa pela presença em nosso Jornal da UFO de hoje. Bem-vinda, Maurício. Tenho certeza que as informações que vocês passaram aqui para o nosso público, principalmente para o jovem, que está entrando nesse caminho muito perigoso da bebida alcoólica e de outras drogas, que pensem e repensem sobre esse assunto que é muito sério. Muito obrigado. Domingo, agora, dia 29, é celebrado o Dia Internacional da Dança. E o nosso jornal de segunda-feira é especial para falar dessa arte. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até lá. A água de coco ela é muito consumida no Brasil porque ela é muito saborosa e ela tem uma vantagem